Um bom dia a todos, queremos saudá-los também com as palavras do lema dessa semana. Nós estamos hoje no segundo domingo após Pentecostes, que se encontra o texto em Salmo de número 132, o verso 9, que diz que teus sacerdotes se vistam de justiça, que teus fiéis cantem de alegria. Que nós possamos ser esses sacerdotes vestidos da justiça de Cristo Jesus nas nossas vidas. Não na nossa própria justiça, que muitas vezes é falha, que é pecadora, mas na justiça de Cristo, que é correta e perfeita e é dada a nós. E nós, que teus fiéis cantem de alegria. Que nesse domingo, que nesse dia de culto, nós possamos cantar com alegria ao nosso Senhor. Nós celebramos esse culto em nome do Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e a Ele queremos orar. Senhor Deus, obrigado porque podemos começar mais esse culto. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está nas suas casas assistindo esse culto online. Que Tu possa, Senhor, nos abençoar, que Tu possa derramar o Teu Espírito Santo sobre nós e que nós possamos entender que a Tua justiça está sobre nós e nos perdoa dos nossos pecados. E que também nessa manhã, nesse dia, ao longo desse dia, quem está nos assistindo, também nós possamos louvar com alegria o Teu santo nome. Em Cristo Jesus que nós pedimos que Tu estejas conosco. Amém. E também queremos louvar nesse momento ao nosso Senhor. Amém. Pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação. E nisso não há motivos para alguém ficar triste, mas a tristeza deste mundo produzem a morte. Senhor Jesus, estamos mais uma vez aqui pedindo por agradecimento, pedindo por esse dia que foi muito bom e pedindo por esse final de semana que nós vamos ter ainda, Senhor.
Eu peço que o Senhor perdoe todos os nossos pecados, que o Senhor limpa nosso coração e que o Senhor nos ajude a se tornar uma pessoa muito melhor do que a gente já é. Que todo o arrependimento que a gente tem, que o Senhor nos livre, que o Senhor limpa nosso coração de todo o mal que a gente já produziu e nos ajude a não cair mais na tentação. Amém. Nós somos perdoados em Cristo e a partir disso nós também somos chamados a olhar para as coisas do alto, para as coisas que vêm de Deus, que nós recebemos de presente de Deus e a buscar essas coisas. E isso a gente também quer ouvir agora no texto que Paulo escreveu para os Filipenses. Não estou querendo dizer que já consegui tudo que eu quero e que eu já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio.
pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já conquistei isso, porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está à minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conquistar o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. O texto que nós queremos ver hoje, ele se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, os versículos de 10 até 17. Quem quiser acompanhar conosco lá nas suas casas, Lucas capítulo 13, os versículos 10 até 17, nos diz assim: Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Andava encurvada, havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse:
mulher, você está curada dessa sua doença. Então ele a tocou e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou indignado porque Jesus a tinha curado no sábado. Há 6 dias na semana para trabalhar, disse ele à multidão. Venham nesses dias para serem curados e não no sábado. O Senhor, porém, respondeu: hipócritas, todos vocês trabalham no sábado. Acaso não desamarram no sábado o boi ou o jumento do estábulo e o levam dali para lhe dar água? Esta mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ela ser liberta, mesmo que seja no sábado? As palavras de Jesus envergonharam seus adversários, mas todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que ele fazia. Até aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós também nesse dia. Amém. O motivo de escolher esse texto é que nas últimas 2 semanas aconteceu algo comigo que me faz entender um pouco melhor esse texto. Há 2 semanas atrás, no domingo, eu fui treinar e, sem querer, eu acabei me machucando e acabei lesionando a minha coluna, a parte da lombar. E com isso eu também acabei ficando encurvado, semelhante a essa mulher. E o motivo de eu ficar encurvado foi 2 pecados que eu gostaria aqui de compartilhar. Um deles é, de certa forma, um pouco de inveja, porque a minha esposa, ela estava treinando comigo e ela estava levantando naquele exercício 55 quilos. E eu, como bom marido, não podia levantar menos, então, por inveja, tentei levantar 60 quilos. E o segundo pecado, um pecado do orgulho, porque ela ainda disse para mim, olha, não levanta tanto, eu já treino há 1 ano, você está treinando há 1 mês, então seria melhor você não treinar porque você não sabe a técnica ainda para fazer o exercício. E por orgulho de homem, a gente não pode baixar a guarda, então eu mesmo assim decidi fazer o exercício. A primeira série, a primeira repetição foi bem tranquila, apesar de perceber que o peso estava além da minha possibilidade, mas quando eu fui fazer a segunda série de exercício, realmente eu senti a minha lombar e com isso eu me machuquei. E de domingo até terça-feira eu talvez senti um pouco o que essa mulher passou por 18 anos. E eu agradeço porque foram só apenas 3 dias que eu tive com essa dor, que eu quase não conseguia caminhar, quase não conseguia me mover por causa do meu orgulho, por causa da minha inveja. Mas essa mulher, por 18 anos, ela ficou encurvada. Por 18 anos, ela não conseguia se levantar, se endireitar, algo que para nós talvez seja tão simples, mas ela não conseguia fazer. E o motivo dela não conseguir fazer isso, o texto diz, foi porque Satanás a mantinha presa por 18 anos. Eu não sei exatamente o que ela fez, porque o texto não nos diz qual foi o pecado que ela fez, que ela cometeu, se foi o pecado do orgulho, se foi o pecado da inveja, que nem eu tinha. Mas por 18 anos ela tentou se ver livre e naquele dia ela estava naquele templo onde Jesus estava, naquele sábado, e ali ela foi curada. Mas por 18 anos, talvez alguns de vocês que estão nos escutando nem tenham essa idade ainda, ou nem consigam se lembrar como seria ter um problema de encurvamento por 18 anos. Mas aquela mulher estava presa por 18 anos. Mas algo que eu gostaria de trazer para nós nesse dia, talvez a gente não está encurvado fisicamente, mas espiritualmente nós podemos estar presos por Satanás. E eu gostaria de ler uma frase que Charles Stanley diz. Falando sobre o diabo, ele vai dizer, o pastor Charles Stanley,
uma das maneiras mais eficazes pela qual o diabo o impede de se tornar um campeão poderoso para o reino de Deus é fazer com que você se volte contra si mesmo. Uma das maneiras mais eficazes pela qual o diabo o impede de se tornar um campeão poderoso para o reino de Deus é fazer com que você se volte, ou talvez aqui até a gente pudesse falar, se encurve contra si mesmo. E essa é a verdade do pecado nas nossas vidas. O pecado, ele tem esse poder espiritual de nos encurvar, onde nós nos encurvamos e nos voltamos para o nosso próprio umbigo, para os nossos próprios desejos, para a nossa própria vontade fora de Deus. Talvez esse era um dos motivos que mantinha essa mulher presa. Nós não precisamos entender que ela estava presa porque ela estava possessa de Satanás, mas o fato de Satanás a manter presa dentro da sua própria culpa contra si mesmo, como várias vezes o rei Davi ele fala nos Salmos do Antigo Testamento, que o pecado que ele cometeu era como se fosse um peso em cima dele. E essas cargas que nós carregamos acabam nos encurvando. E uma das cargas que talvez mais tem nos pesado e talvez na sua vida já tem te encurvado por anos, talvez 1 ano, talvez 5 anos, talvez 18 anos como essa mulher ou até mesmo mais, é o pecado da culpa. Talvez a culpa que você carrega dia a dia na sua vida por algo que você fez no seu passado. E existe uma culpa que ela de certa forma ela não é errada, ela não é ruim, assim como as meninas leram antes. Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, no versículo 10, ele diz assim: porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Essa culpa ela não é negativa. Essa tristeza, quando nós cometemos um pecado, ela não é negativa porque ela nos leva ao arrependimento. É uma tristeza que o Espírito Santo coloca em nós e nos leva ao arrependimento, nos leva à mudança de vida. Quando nós somos cristãos e nós vivemos a caminhada com Cristo, o Espírito Santo gera essa tristeza em nós por causa do nosso pecado, por causa da culpa que nós temos, e nos faz nos dobrarmos diante de Jesus e pedirmos o perdão. E essa nos leva ao arrependimento, essa é algo que vem de Deus. Volto a ler o versículo: não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. A tristeza que não vem de Deus, que não produz arrependimento, é uma tristeza que produz remorso. É uma tristeza do mundo que resulta em morte. É a culpa que nós carregamos, talvez há 18 anos, talvez por mais tempo, que a gente não sabe o que fazer com ela e nós estamos carregando, e ela nos gera morte. Ela nos faz nós nos encurvarmos diante de nós. E assim como aquela mulher estava encurvada, nós não conseguimos nos endireitar novamente por causa da culpa que nós carregamos. Eu gostaria de trazer uma ilustração, talvez alguns de vocês conheçam a história o livro foi escrito por Victor Hugo, A Notre Dame de Paris, ou talvez mais traduzido como Corcunda de Notre Dame, que foi o livro escrito por Victor Hugo, mas também viraram várias adaptações do cinema, e uma das mais famosas foi feita pela Disney, o Corcunda de Notre Dame, que é uma série de animação. E a história, o personagem principal é o Quasimodo, que é o Corcunda, que ele é um personagem monstruoso, de aparência física encurvada, com a sua corcunda, e ele está afastado da sociedade. Ele é criado dentro da Notre Dame, que é aquela catedral lá em Paris, que ano passado ou retrasado pegou fogo e eles conseguiram apagar, mas ele é criado ali pelos religiosos para esconder a sua monstruosidade, a sua feiura que eles julgavam ele ter. E assim muitas vezes que a gente faz com a nossa culpa.
É essa coisa feia, essa monstruosidade que há em nós, que nós tentamos esconder das outras pessoas. Assim como o Quasímodo, ele é escondido dentro de Notre Dame, nós também escondemos a nossa culpa, nós escondemos o nosso pecado dentro de nós. Nós não confessamos ele, nós não achamos que Deus pode nos perdoar. E se antes existia uma falsa culpa, uma verdadeira tristeza, uma verdadeira culpa que nos leva ao arrependimento, também existe essa falsa culpa. E às vezes ela é provocada por 3 coisas que eu gostaria de destacar. O primeiro delas é um falso pecado. Às vezes a gente cresceu num ambiente que algumas coisas são consideradas pecado, mas hoje em dia não é mais. E às vezes por muito tempo a gente carrega a culpa disso. Um exemplo, algum tempo atrás, evangélicos diziam que ter uma televisão em casa era pecado. Tu ir no teatro era pecado. E as pessoas carregavam essa culpa caso tivessem uma televisão em casa ou caso fossem no teatro, no cinema, em algum lugar. Uma culpa que não é bíblica. Não tem nenhum texto da Bíblia que fala que isso é pecado. Mas nós colocamos essa culpa, esses fardos em cima das pessoas. E é o que mais acontece no meio religioso. O segundo, que é um pouquinho mais complicado, que é a nossa autocondenação. Nós somos os maiores críticos de nós mesmos. Nós somos as pessoas que mais criticam a si mesmos. Nós nem precisamos da crítica de outras pessoas, mas muitas vezes nós nos julgamos, nós nos encurtamos, nós nos encurvamos porque nós não conseguimos nos perdoar. E é interessante, às vezes a gente até pergunta para as pessoas: você sabe que Deus já te perdoou? Você já confessou esse pecado para Deus? E muitas vezes as pessoas dizem: sim, eu já confessei ele, mas eu não consigo me perdoar. Essa é uma falsa culpa que a gente carrega, onde a gente acha que nós não podemos ser perdoados por Deus. O apóstolo João, ele nos diz lá na sua carta, João capítulo 1, verso 9, quando nós confessamos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar e apagar todas as transgressões que há em nós. Por isso essa falsa culpa, essa autocondenação, talvez você carrega há anos e Satanás quer fazer com que você não se arrependa, mas você não sinta o perdão de Deus e você continue se colocando para baixo, que você continue se sentindo mal. E a terceira são experiências passadas, são experiências às vezes que cometeram contra você, talvez na sua infância, talvez pessoas que te criticaram, talvez pessoas que abusaram de ti e você era inocente, mas você carrega essa culpa achando que essa culpa é sua, quando na verdade não é sua, porque talvez eu poderia ter agido diferente, talvez eu não deveria ter falado aquelas palavras, quando na verdade a culpa não é sua, mas você carrega a culpa de uma experiência passada a qual você não deveria carregar. O problema é que tudo isso nos aprisiona. Satanás tenta nos aprisionar e tenta nos encurvar para que a gente não possa ver o Senhor. E o problema disso é que muitas vezes nós levamos vidas presas a vícios porque a gente acha que com isso, de uma certa forma, nós conseguimos controlar essa nossa culpa. Então muitas vezes nós sentimos a culpa e quando a culpa vem nós comemos. E nós nos tornamos pessoas obsessivas pela comida. Nós bebemos quando nós sentimos o sentimento de culpa, porque as culpas do nosso passado nos fazem nos afogar na bebida. Porque a gente não consegue se perdoar, então eu tenho que apagar por meio do álcool, por meio do adultério, onde a gente busca sexo de uma forma simples, de uma forma fácil, pagando, em vez da gente tentar resolver os nossos problemas internos, a gente se esconde nesses vícios. Tem pessoas que são viciadas em compra, quando elas estão passando por momentos de culpa, de dor, de pecado, elas vão e elas acabam comprando, elas acabam indo para o shopping center e acumulando bens e acumulando bens. E outras, infelizmente, acabam se automutilando, acabam se cortando, acabam se machucando porque elas acham que assim elas podem diminuir a culpa que elas sentem.
E outras pessoas, infelizmente, são quase que nem o Quasímodo, que é guardado dentro daquela Notre Dame, ele é cuidado por religiosos da sua época, mas na verdade a religião que deveria libertar elas só aprisiona elas mais. E talvez essa é a tua situação. Você vem para a igreja, você participa dos cultos, você lê a palavra, você ora, mas Satanás ainda te mantém preso, ainda te mantém refém dessa situação em que você está. A culpa que nós carregamos pode ser muito mais de 18 anos, mas ela tem esse poder de nos encurvar diante de nós mesmos. Mas o que o texto nos diz? O texto nos diz que Jesus chama aquela mulher para perto dela. E quais são as palavras que Jesus diz para ela? Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e diz: mulher, você está curada de sua doença. Então ele a tocou e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. É exatamente isso que Jesus quer fazer na nossa vida, é exatamente para isso que Jesus veio. Ele quer nos libertar. E eu gostaria de fazer uma ponte aqui que é bem delicada, porque no caso do Quasímodo, o que consegue libertar ele não é os religiosos. Tem aquele personagem do livro, do filme, o Frollo, que é o arquidiácono, que é aquele que cuida da Notre Dame. Ele só faz ele se sentir mais culpado, ele só faz se sentir mais preso. E muitas vezes é isso que a religião faz. Assim como aquele presidente, aquele chefe da sinagoga, ele acusa Jesus por curar eles no sábado. Venham no outro dia, não venham no sábado para serem curados. Tem tantos outros dias, o sábado é para descanso. E a religião às vezes faz isso conosco. Mas o que liberta o Quasímodo é a Esmeralda, que é aquela cigana da história. Por causa da sua beleza, o Quasímodo se vê livre e se vê apaixonado por ela. De certa forma, eu gostaria de fazer uma ponte aqui com Jesus. É a beleza de Jesus, o perdão que Jesus nos dá, a sua morte na cruz, e quando a gente consegue ver que talvez um dos cenários de maior dor, de maior mal que já aconteceu, que foi a cruz de Cristo, onde o Filho de Deus, que não havia pecado nenhum, ele é crucificado, ele é condenado, ele é torturado, ele morre numa cruz, mas tudo isso, apesar de ser drástico, apesar de ser trágico, todo o sofrimento, ainda assim é beleza. Uma beleza muito maior do que da Esmeralda, uma beleza muito maior do que qualquer pessoa humana pode ter, mas essa beleza da cruz que nos traz o perdão, que nos traz a salvação, que nos traz libertação. E é exatamente contra isso que Satanás não consegue nos aprisionar. E é exatamente por isso que aquela mulher passou 18 anos e se vê livre, porque ela viu essa beleza da salvação em Jesus Cristo. Quasímodo, ele consegue, pelo menos no filme, na animação, ele volta, ele consegue se libertar das amarras que a religião trazia, que fazia com que ele se sentisse escondido, que ele precisava esconder a culpa dele. Mas quando ele consegue se libertar disso tudo, ele consegue conviver com as pessoas. E é exatamente para isso que eu te convido nesse dia. Que você possa se libertar da sua culpa, que você possa encontrar em Jesus Cristo, não dentro de você, não na religião, não nos vícios, seja ele da bebedeira, do adultério, de se automutilar ou tantas outras coisas, mas que você possa encontrar a verdadeira libertação em Jesus Cristo. E é exatamente isso que o segundo texto que foi feito no louvor fala para nós. Quando o apóstolo Paulo nos diz: não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado, da culpa, de todas essas coisas, e olhando para o que está adiante, para o alto, prossigo ao fim da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus me chamou em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele não olha para a sua culpa, ele não olha por ter sido um perseguidor de cristãos, mas ele consegue se sentir perdoado. O meu convite a ti nesse dia é:
sinta o perdão de Jesus na tua vida nesse dia. Deus Pai quer ter um relacionamento contigo, Ele quer te mostrar o seu amor na sua vida. Ele quer mostrar a sua beleza e que essa beleza possa te libertar. Confia no amor que Deus tem e abre mão dos vícios, da culpa, do orgulho, da inveja. Depois que eu me machuquei, naqueles dias seguintes, muitas vezes era mais fácil eu andar encurvado, porque doía menos. E às vezes a gente tem a mesma relação com o pecado, às vezes é mais fácil andar com o nosso pecado, com a nossa culpa, porque a gente se acostuma do que abandonar. E para eu conseguir melhorar, depois de tão pouco tempo, eu tinha que fazer um exercício inverso, que era exatamente colocar a minha coluna endireitada novamente. E é isso que nós precisamos fazer, é essa corrida para o alvo que Paulo nos chama. Não que a gente faça muitas coisas, porque na verdade quem fez tudo por nós é Jesus Cristo, mas é continuar admirando a beleza de Cristo e ela nos transforma dia após dia. E quando a gente olha para a beleza de Cristo, a gente pode olhar para a monstruosidade do nosso pecado e às vezes tentar desistir, mas bem pelo contrário, que a gente possa continuar persistindo. E eu gostaria de trazer uma última palavra. Em vez de nós nos encurvarmos, como nós cantamos no hino anterior, nós dobramos os nossos joelhos. Nós queremos dobrar, essa é a nossa postura correta. Não é nós nos encurvarmos, mas nós dobrarmos os nossos joelhos diante da glória, diante do amor, diante da beleza, diante da libertação que Cristo nos trouxe. Que essa palavra possa te libertar, assim como libertou essa mulher. Que não importa quantos anos você esteve preso por Satanás, hoje pode ser o dia da tua libertação e que você possa ver na beleza de Cristo uma nova vida para você. Eu te convido a orarmos. Senhor Deus, obrigado porque Tu nos traz libertação. Obrigado porque Tu queres transformar a nossa vida. E toda a culpa que nós temos, nós podemos colocar diante da Tua cruz, sabendo que ali nós temos o verdadeiro perdão para os nossos pecados. E nós não precisamos confiar numa falsa culpa que está baseada em falsos pecados, que está baseada na nossa própria autocondenação, que a gente não olhe para nós próprios, assim encurvados, que a gente não possa olhar para a nossa natureza, mas que a gente possa se endireitar e olhar para as coisas do alto, o perdão que vem de Ti. E talvez se no nosso passado nós fomos machucados, nós fomos feridos, que nós possamos ser sarados, curados por Ti, perdoados e libertados. Que Satanás não tenha o poder de nos aprisionar novamente, mas que nós possamos confiar na palavra que João nos diz, que quando nós confessamos o nosso pecado, Tu és fiel e justo para nos perdoar e nos limpar de todas as transgressões. Que nós possamos viver vidas endireitadas e não mais encurvadas no peso do nosso pecado, no nosso próprio ser. Assim nós oramos e pedimos em Cristo Jesus. Amém. E nós, mais uma vez, também queremos louvar ao nosso Deus. E tudo que há em mim.
Estamos chegando ao final desse culto. Também gostaria de dizer que ao longo desse mês de junho, nós já estamos quase no meio dele, nós continuamos com os cultos online, mas a ideia, se os números no nosso município não crescerem, nós em julho podemos recomeçar os nossos cultos presenciais. A ideia é que nós mantemos o culto online também, mas nós vamos começar os cultos presenciais. E ao longo dos próximos cultos nas redes, nós também vamos informando para a gente já saber como vai acontecer, porque nós não vamos poder voltar como era antes. Então nós vamos ter que cumprir o decreto que o governador colocou e também com isso poder fazer com uma redução do nosso espaço. Então não podemos usar todos os bancos, mas ao longo da semana nós vamos informando. Mas queira Deus, com a sua graça, que em julho nós possamos recomeçar também nossos cultos. E queremos nesse momento encerrar o nosso culto também orando. Senhor Deus, obrigado por esse culto, obrigado por cada família que pôde assistir. Abençoa, Senhor, cada um de nós. E mais uma vez nós te pedimos, Senhor, que a culpa que muitos carregam pelos seus pecados, ou mesmo o orgulho, a inveja, que nos faz nos encurvar, que Tu possa nos perdoar disto. Senhor Deus, tantas vezes essa culpa também nos gera ansiedade, nos gera estresse, nos gera depressão, que nós possamos ser curados disso tudo, assim como aquela mulher do texto de Lucas foi. Aquela mulher que foi curada por Jesus, nós também te pedimos que Tu possas nos curar. Talvez outras pessoas, Senhor, que estão passando por momentos de dificuldades, problemas na sua saúde física, também visita elas, Senhor, também dá paz, dá calma, restaura a saúde e também esteja com elas. Esteja com cada um de nós, ó Senhor, nos abençoando e nos guardando. E tudo mais nós colocamos na oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê da sua paz. Que assim abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos na paz do Senhor e sirvamos a Ele com alegria. Amém.